Bem, já passaram os 5 minutos normais. Quero dar as boas tardes e, em nome da plataforma Nossa Europa, agradecer a presença de todas e todos os participantes que nos vão seguir através do Zoom e também através do Facebook, da página da plataforma Nossa Europa, e em particular ao Dr. Francisco Assis, neste webinar proposto e por iniciativa do nosso Presidente, Carlos Coelho, para assinalar os 20 anos da aprovação da Carta dos Direitos Fundamentais e refletirmos sobre a Europa. Este webinar tem uma duração prevista de 75, 90 minutos, organizado em duas partes. A primeira destinada à intervenção do Dr. Francisco Assis e a segunda destinada às questões levantadas pelos participantes a que o orador responderá. O Dr. Francisco Assis dispensa apresentações, é um dos mais ilustres cidadãos portugueses, um cidadão comprometido com os nossos tempos e um amigo que aqui reencontro no espaço público em torno de uma das nossas causas comuns, a Europa enquanto comunidade de pessoas portadoras de direitos fundamentais. Curiosamente, em 7 de dezembro de 2000, há precisamente 20 anos, o ano da aprovação da Carta dos Direitos Fundamentais, eu era deputado europeu. E em 2009, ano em que a Carta se tornou juridicamente vinculativa, o Francisco Assis entrava no Parlamento Europeu. Há 20 e há 11 anos, com a aprovação e com o vínculo jurídico da Carta, representaram um sinal claro no sentido de uma comunidade europeia de direitos. Um passo no sentido da integração positiva europeia de que fala Habermas. Esse sentido tem tido tradução prática? A esses direitos estão associados garantias da sua proteção? Ou os direitos europeus fazem parte dessa Europa política em parênteses de que nos falava o sempre eterno e saudoso Eduardo Lourenço? Temas que deixo à vossa reflexão, em particular, naturalmente, à consideração do Dr. Francisco Assis, o meu querido amigo Francisco Assis, a quem eu passo a palavra. Muito obrigado. Eu queria, antes de mais, agradecer o convite, saudar todos os presentes, saudar o presidente desta organização, o meu grande amigo Carlos Coelho, saudá-lo pela iniciativa que teve, conjuntamente com outras pessoas, de promover uma organização desta natureza num país onde se fala muito pouco da Europa, quer no quadro geral da sociedade portuguesa, quer no próprio quadro estritamente parlamentar. Devemos ser, no contexto europeu, um dos parlamentos onde se discute menos a questão e, portanto, há aí um caminho a percorrer. Quero saudar o António Seguro, naturalmente, grande amigo e companheiro de tantas lutas ao longo de muitos anos, e saudar todas as pessoas, estou aqui a ver algumas e a ver aqui pessoas que já não vi há alguns meses, há alguns anos, e é com grande satisfação que participo numa iniciativa desta natureza. O tema é um tema, evidentemente, do maior interesse. Eu vou procurar condensar em mais ou menos 15 minutos uma reflexão, que não será mais do que isso, para depois podermos travar um debate sobre o assunto. É bom comemorarmos esse momento importante que ocorreu precisamente há 20 anos atrás, a quando da aprovação da Carta Europeia dos Direitos Fundamentais. Mas essa carta é o resultado de um longo processo que começou muito antes. De certa forma, há uma pré-Europa antes da Europa. Há uma história, há uma pré-história, digamos assim, do projeto europeu, que remonta muito à grande modernidade europeia, ao pensamento filosófico ou político que vai emergindo com a modernidade europeia. Não querendo ir lá para trás, para aquele grande, extraordinário momento, que é um momento muito pequeno, mas é muito reduzido, mas é um momento, em termos temporais, mas é um momento muito fecundo, que é o momento que corresponde à democracia ateniense, não chegando a esse ponto, é de facto no contexto da modernidade europeia, e como resultado do contributo de várias influências que emerge esta questão dos direitos. Até então falava-se mais dos deveres, os grandes deveres que o homem tem.
e que tem, sem sombra de dúvidas, aliás, mais tarde falarei um pouco sobre isso, e que não são apenas um contraponto dos direitos. Os deveres também são inerentes à dimensão humana e creio que nos tempos contemporâneos têm sido excessivamente desvalorizados. Tal como os direitos foram desvalorizados em momentos anteriores, creio que nas atuais circunstâncias históricas tendemos a esquecer um pouco os deveres. A Simone Weil, a filósofa não a conhecida política francesa, também profundamente pró-europeísta e que teve um papel de tanto destaque no projeto europeu e em particular no Parlamento Europeu, mas não é essa que me estou a referir, a Simone Weil, uma filósofa católica que morreu muito cedo, tem um texto admirável em que justamente fala do caráter absoluto dos deveres, dizendo que o que é verdadeiramente absoluto são os deveres que temos para com os outros. Porque esses deveres não dependem de nenhuma circunstância, porque esses deveres não têm que ser garantidos ou protegidos, porque esses deveres são exigências morais que se colocam a cada um de nós e dependem estritamente da nossa consciência, da nossa ação em função dessa mesma consciência. Portanto, esse texto é um texto não muito conhecido, aliás, ela não é, infelizmente, muito conhecida, mas é um texto extraordinário em que se adentra justamente a primazia dessa noção do dever absoluto que cada ser humano tem diante de todos os outros seres humanos. Mas é verdade que a modernidade se caracteriza pela descoberta dos direitos. Desde logo em 1789, a Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que depois, logo subsequentemente, em nome justamente também dessa declaração, assistimos àquele momento terrível do terror jacobino, portanto há ali uma contradição, o mesmo homem, sobretudo o Robespierre, que esteve tão ligado a essa Declaração dos Direitos do Homem, depois em nome dessa Declaração dos Direitos do Homem também é o grande responsável pela prática do terror jacobino numa segunda fase do processo revolucionário francês. Depois temos os acontecimentos que marcam profundamente ainda ao nosso tempo, que são as duas guerras mundiais. Não é? E na sequência dessas segundas guerras mundiais é que verdadeiramente vai emergir um projeto político europeu. Curiosamente, ele começa a emergir logo a seguir ao final da Primeira Guerra Mundial no âmbito da Sociedade das Nações, que sendo um projeto de caráter mundial, permitiu o surgimento no seu interior de um projeto especificamente europeu, que não teve conclusão. A Sociedade das Nações acabou por falhar, como sabemos, não a sociedade em si, mas o comportamento de diferentes Estados acabou por contribuir para o insucesso da Sociedade das Nações, e temos depois da Segunda Guerra Mundial esse grande acontecimento, que é o surgimento, por um lado, das Nações Unidas e a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos no âmbito das Nações Unidas e o surgimento dos grandes movimentos que visam a criação de uma nova entidade política europeia. A Europa está numa fase de grande decadência. Os países europeus estão ou destruídos pela guerra ou profundamente endividados, todos confrontados com profundos problemas económicos e sociais. Estão desprestigiados aos olhos do mundo, porque verdadeiramente foi aqui o epicentro da guerra, e um conjunto notável de intelectuais, de políticos, de economistas, de homens e mulheres das mais diversas proveniências, foram fazendo proclamações no sentido de dizer que era preciso construir algo de novo no contexto europeu. E quando falavam desse algo de novo no contexto europeu, numa Europa destruída, numa Europa cheia de dificuldades, eles apelavam justamente a um projeto político, mas um projeto político que tivesse uma inspiração num conjunto de valores em oposição absoluta àquilo que tinha estado na base da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, há aí uma redescoberta dos direitos humanos, da democracia, do Estado de Direito, dos direitos humanos. E tudo todo o projeto europeu vive sempre muito articulado com esta ideia de que nós somos, eram num primeiro momento 6 países e depois progressivamente mais, de que nós somos ou devemos ser, idealmente, muito mais do que uma união económica, muito mais do que um grande mercado interno, temos que ser uma comunidade política, e uma comunidade política alicerçada na fidelidade a um conjunto de valores e princípios que têm na promoção dos direitos humanos talvez a sua referência fundamental. Não há uma tradição europeia, no sentido em que há tradições nacionais. Não há um ser europeu uniforme, homogéneo, pré-definido, no sentido em que desde há pelo menos 2, 3 séculos existem seres nacionais. A Europa é uma construção. E esse é o grande desafio.
ao mesmo tempo é a grande dificuldade, mas é também a grande virtualidade do projeto europeu. Não é um projeto assente num artificialismo absoluto, como outros projetos que se pretenderam levar a cabo no século XX e que tiveram consequências absolutamente trágicas para a humanidade, a tentativa de construção do homem novo numa perspectiva comunista, ou a tentativa de imposição de um homem assente na ideia de uma superioridade racial, o nazismo alemão. Portanto, esses modelos completamente rejeitados, mas é um modelo que visa construir uma nova realidade política, assente sobretudo numa perspectiva de respeito por um conjunto de valores e princípios que seriam o fator agregador desse mesmo projeto. De certa maneira, quem bem definiu isso e encontrou um conceito interessante para isso foi justamente o Habermas, que já foi aqui citado pelo António Seguro, com aquela ideia do patriotismo constitucional. Portanto, não é um patriotismo assente numa visão étnica, nem sequer nacional, é um patriotismo constitucional, no sentido em que é um patriotismo assente na fidelidade a um conjunto de princípios em que passamos a reconhecer-nos, sendo que os direitos humanos são o elemento fundamental no âmbito desses mesmos princípios. Claro que o conceito de patriotismo constitucional é um conceito de uma enorme abstração teórica e daí uma certa dificuldade em transformar este conceito filosófico ou jurídico num conceito político, prático, com capacidade de gerar o devido entusiasmo junto das populações europeias ou até mesmo junto da classe política europeia. Mas a verdade é que a Europa sempre teve presente esta ideia de que só tinha sentido se tivesse uma dimensão espiritual, usando este termo no sentido de alguma coisa que vai para além dos interesses estritamente materiais, económicos ou sociais. Se ela estivesse associada, de facto, a um conjunto de valores referenciais. Mesmo quando se forma a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que é de facto algo que está muito concentrado num objeto muito específico, mesmo aí há essa preocupação de falar já num projeto político europeu e num projeto político europeu que tenha como referência esses valores e esses princípios. A Comunidade Económica Europeia, desde 1957, desde o Tratado de Roma, tem de facto já claramente essa aspiração. Tem uma aspiração política e o melhor dessa aspiração política é precisamente a afirmação de um projeto democrático, de um projeto assente num Estado de Direito, num projeto assente na ideia de um profundo respeito pelos direitos dos europeus nas suas diversas dimensões. O Conselho da Europa vai ter aqui um papel muito importante. Por vezes o Conselho da Europa, se a União Europeia é pouco tratada, então o Conselho da Europa é completamente ignorado em Portugal. Julgo que não será também muito popular nos outros países europeus, mas em Portugal é completamente ignorado. Mas o Conselho da Europa teve e tem um papel muito importante. O Conselho da Europa acabou por centrar a sua atuação em torno de três questões fundamentais: os direitos humanos, o Estado de Direito e a democracia. A grande preocupação é essa. E promoveu o surgimento de um documento fundamental, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, e de uma instituição que é hoje uma instituição de maior interesse, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Esse sim um pouco mais conhecido, até porque temos todos conhecimento de muitos recursos que se fazem para esse tribunal, muitas vezes com sucesso, pondo em causa decisões tomadas na ordem jurídica interna dos diferentes Estados, nomeadamente do Estado português. O Conselho da Europa, portanto, tem aqui um papel absolutamente determinante. Eu tive o privilégio de ter estado durante vários anos, de integrar a Assembleia Parlamentar ao Conselho da Europa. Éramos na altura, julgo que 7 deputados de vários partidos, aliás, tive a oportunidade de conviver até com personalidades políticas de maior interesse na nossa vida nacional, porque tínhamos um conjunto, um leque de pessoas muito interessantes de vários partidos que integravam essas delegações. Estive lá em momentos distintos. O Conselho da Europa foi perdendo protagonismo face à afirmação progressiva
da Comunidade Económica Europeia e depois da União Europeia, portanto hoje não é muito reconhecido o seu papel, mas teve de facto e tem aqui uma importância muito grande. E de resto, a Carta Fundamental dos Direitos Europeus é uma carta que vem na sequência precisamente daquilo que no âmbito do Conselho da Europa já se tinha estabelecido. Esta carta tem algumas características bastante interessantes, porque vai mais longe do que é habitual, aponta para novos direitos, aponta para o futuro, por exemplo, na questão das questões ambientais, nas questões da saúde, nas questões na era do digital, nas questões da proteção de dados, nas questões ligadas à biomedicina e às questões da ética associadas às grandes transformações no âmbito da biologia e da medicina que estão a ocorrer no presente e que estão em grande aceleração. De facto, já aponta aí preocupações e aponta aí para a proteção de direitos dos indivíduos, dos direitos da pessoa humana em relação a esses assuntos, portanto tem essa dimensão que me parece bastante interessante. A circunstância de sistematizar um conjunto de direitos que de certa maneira já estavam mais ou menos adquiridos também no espaço político e institucional europeu significa em si mesmo uma vantagem. O facto de se ter tornado, depois do Tratado de Lisboa, de integrar os tratados e adquirir um caráter vinculativo, tem naturalmente uma importância extraordinária. A questão que se colocava o António Seguro e que é relevante é saber se isto tem consequências de ordem prática. Tem. A resposta clara é que tem. E terá sempre menos do que aquilo que nós desejaríamos. Viveremos sempre numa tensão constante entre o ideal e a realidade. Haverá sempre motivos para fazermos reparos e termos algumas críticas. E haverá sempre motivos para termos muitas inquietações. Mas, na verdade, a Europa é, sem sombra de dúvida, o espaço político do mundo onde os direitos humanos, num sentido muito amplo, são mais respeitados e são mais protegidos. Quer os direitos fundamentais, quer depois outros direitos económicos, direitos sociais. E ainda agora, na forma como a questão da pandemia foi tratada, julgo que se percebe que há uma diferença clara, apesar de todas as dificuldades que ainda vislumbramos, há uma diferença clara entre a abordagem europeia e a abordagem de outras regiões do mundo. Portanto, eu diria que evidentemente tem. Isto é sempre um sinal, a codificação destes direitos tem sempre uma dimensão de sinal que é dado à sociedade, independentemente de tudo o resto, e esses sinais são sinais que têm consequências práticas. As palavras, talvez o mundo da política seja o único mundo onde as palavras são a ação. As palavras não são a retórica política, é a ação política também, porque ela é transformadora da realidade, é transformadora das relações entre os homens. E, portanto, isto não tenho dúvidas nenhumas que isto foi um avanço significativo e de que desse avanço resultaram vantagens concretas para as várias sociedades europeias. Há riscos, com certeza que há. Há motivos de inquietação, não tenho absolutamente dúvida nenhuma que existem motivos de inquietação. Diria que aqueles que mais me perturbam são o surgimento de discursos extremistas, quer à esquerda, quer à direita, no quadro europeu, que não apenas põem em causa o projeto europeu, mas mais do que isso e pior do que isso, põem em causa os princípios que estão subjacentes ao projeto europeu, e até é por isso que também põem em causa o projeto europeu. E esses extremismos, de facto, foram crescendo, de alguma forma, em vários países europeus, e põem em causa esses direitos. Sempre que se considera que os direitos são meramente formais e se tentam desvalorizar, estão-se a pôr em causa depois a materialização desses mesmos direitos. Todos os modelos de sociedade que assentaram em ideologias que achavam que estes direitos que os direitos humanos eram meramente formais, ou que eram meramente individuais, de proteção do indivíduo, e que, portanto, visavam ir mais longe e construir verdadeiramente direitos mais materiais, a verdade é que acabaram sem uns e sem outros. Acabaram sempre em tiranias e em soluções de desrespeito absoluto pelos direitos humanos. E aqueles que, noutros extremos, também nunca se reconheceram nos direitos humanos, evidentemente que não podem reconhecer-se no projeto europeu. Portanto, o extremismo é para mim o maior problema que nós temos.
Populismo, eu acho que se fala com demasiada facilidade de populismo. Em todas as democracias há dimensões populistas. De facto, há uma mistura de extremismo e populismo hoje em dia, e essa mistura é que me parece mais grave, mais preocupante. Mas apesar de tudo, eu olho com otimismo para o futuro político europeu e para o futuro político do espaço ocidental. A vitória do Biden nos Estados Unidos, a meu ver, vai ter uma importância muito grande para todo o mundo ocidental. Na Europa também, em recentes atos eleitorais, verificamos uma recuperação de algumas forças políticas mais pró-europeias, sejam de centro-direita, sejam de centro-esquerda, e no caso português presumo que ainda subsiste um amplo consenso em torno da fidelidade a este projeto europeu e aos valores, aos princípios e essa ideia dos direitos europeus. Temos depois casos concretos na União Europeia. O caso que tem sido mais referido é o caso da Hungria e da Polónia, não é? Embora haja mais, há problemas sérios em alguns países do leste europeu. O que se verificou é que a transição desses países, dos regimes comunistas de inspiração soviética para democracias constitucionais, se revelou muito difícil. E, enfim, haverá muitas razões para isso, não vou agora aqui estar a exprimir as minhas opiniões sobre o assunto, mas a verdade é que esse processo tem-se revelado um processo bastante mais complexo do que se imaginava inicialmente, e, portanto, há ali vários problemas. O caso húngaro e o caso polaco são os mais conhecidos e são problemas sérios e que têm que ser tratados com muita exigência e sem qualquer tipo de cedência nas questões fundamentais. Eu recordo-me, o António Seguro também se recordará, o Carlos Coelho também, desempenhávamos funções políticas de âmbito diferente, mas todos nós estávamos já na vida política nessa altura, quando na Áustria os conservadores fizeram uma aliança com a extrema-direita, é o primeiro grande momento em que a extrema-direita surge com força num país europeu, ocidental, da Europa Central, e o que foi a resposta da União Europeia na altura, uma reação muito veemente. A Áustria foi colocada numa situação de monitorização permanente e as coisas até acabaram, felizmente, por não correr mal. Mas a verdade é que nesse momento a resposta foi muito veemente. E agora o que temos assistido é que a resposta, de facto, está longe de ter a veemência que teve nessa altura. Ora, se nós nos costumamos a aceitar como algo de habitual que determinados países incumpram com obrigações que resultam da sua própria integração política no espaço da União Europeia e optem progressivamente por modelos de organização política que contradizem os valores fundadores do projeto europeu, estaremos de facto a abrir o caminho para a dissolução do projeto europeu. Porque a Europa pode resistir, melhor ou pior, a uma crise económica. A Europa pode resistir, melhor ou pior, a uma crise social. Mas no dia em que a Europa não for exigente em matéria de valores e em matéria de fidelidade aos princípios fundamentais de uma democracia constitucional, nesse dia o projeto europeu perde todo e qualquer sentido. Daí que, e assim terminaria estas minhas considerações iniciais, é sempre bom relembrar momentos importantes na vida da União Europeia, e este momento que ocorreu há 20 anos atrás. O António Seguro era deputado no Parlamento Europeu. Eu nessa altura não era, estava em Lisboa, no Parlamento. O Carlos Coelho julgo que também estava ainda no Parlamento português, éramos aliás colegas no Parlamento. Eu não fui para o Parlamento Europeu, curiosamente, em 2009, eu fui em 2004 e saí em 2009. E depois voltei mais tarde. Mas esse momento é de facto um momento muito importante e que deve ser devidamente assinalado, não com comemorações acéfalas e cada vez mais desprovidas de sentido, mas justamente refletindo, promovendo o debate, a discussão e refletindo sobre a atualidade desta questão, porque evidentemente quando se fala de direitos, esse debate é sempre atual, porque os direitos, esta noção dos direitos é o que de facto estabelece muito a distinção entre a nossa concepção ocidental de civilização, com todos os seus defeitos, me parece a mais aperfeiçoada que o homem já logrou alcançar,
de outros modelos que verdadeiramente que nos repugnam e que têm que ser permanentemente combatidos. Como sabemos, o nosso modelo é um modelo muito frágil, porque é complexo, porque é difícil e porque é exigente. E o que é complexo, difícil e exigente é sempre relativamente frágil e por isso carece de ser permanentemente defendido. E ficaria por aqui neste momento. Doutor Zé, Não estamos a ouvir. o micro está desligado. Tu desligaste o teu micro, tens que tornar a ligá-lo. Já está. Agora sim. Mas é que eu estava a falar, julgando que tinha, porque eu liguei o micro, a regia é que não tinha dado a permissão. Ou seja, anularam um direito, que era o de moderação, neste momento. O que eu estava a dizer era agradecer ao Francisco Assis pela excelente exposição, que nos abre aqui um contexto muito interessante, não só da viagem que se fez necessariamente sinalizada até aqui, mas do momento em que nos encontramos. De certeza que há várias questões para serem colocadas. Quem nos segue através do Zoom deve, por favor, levantar a mão, não na imagem, mas levantar a mão através da tecnologia Zoom, para depois lhe podermos dar a palavra. E já temos, em primeiro lugar, e também como primeiro da nossa associação, o Carlos Coelho, a quem eu dou a palavra para intervir. Muito obrigado. Antes de mais, muito obrigado ao Francisco Assis por ter aceito colaborar neste webinar que celebra 20 anos da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e para dar nota de duas iniciativas que tomamos. A primeira, hoje, neste momento, a nossa Europa divulga uma posição sobre a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, portanto é um documento que carreia a opinião da nossa Europa sobre a atualidade do debate sobre os direitos fundamentais e a necessidade de ser uma vertente importante do debate europeu e, através das redes sociais e do nosso site, a partir de amanhã, vamos passar a divulgar todos os dias um pequeno postal com os direitos fundamentais da Carta, ou seja, vamos ter um esforço de divulgação da Carta dos Direitos Fundamentais que, como a Ministra da Justiça reconheceu hoje em Portugal, é praticamente desconhecida no nosso país, não é apenas no nosso país, na maior parte dos Estados da Europa, mas isso é uma situação que deve ser alterada. Francisco Assis é a primeira vez que o temos numa iniciativa da nossa Europa e, portanto, antes de mais, muitos parabéns pela eleição para Presidente do Conselho Económico e Social. Obrigado. E os melhores sucessos no desempenho das suas funções, que vai ser brilhante, porque corresponde ao estilo da pessoa. A pergunta que eu gostaria de fazer é muito concreta, para dar o exemplo de perguntas concretas e também para carrear uma das perguntas que foi colocada no Facebook. A minha pergunta é a seguinte: nós sabemos que há problemas de incumprimento dos direitos fundamentais em alguns países da Europa e, como o Francisco disse agora, não é só a Hungria e a Polónia, embora esses sejam talvez os casos mais evidentes. Sabemos também que os mecanismos do tratado, designadamente do artigo 7º, não são performantes, como agora se diz, isto é necessária a unanimidade para a aplicação desses instrumentos e evidentemente que a unanimidade nunca irá ser conseguida porque os países defendem-se uns aos outros. Quando está a Polónia em causa, naturalmente que a Hungria vai exercer o seu direito de veto, quando está a Hungria em causa, a Polónia fará o mesmo do outro lado. A questão é, o que é que nós devemos criar para dar eficácia ao mecanismo de controle dos direitos fundamentais? Associar os fundos comunitários é uma boa solução ou é uma solução perversa? E nesta linha, Henrique Soares Oliveira, que nos chega através do Facebook, coloca uma pergunta que é a seguinte: é de saber se não há
uma duplicidade de critérios na União Europeia. Ele diz que assiste a muitas críticas à Hungria e à Polónia, e acha com razão, mas pergunta se não há uma duplicidade de critérios na medida em que, relativamente à Catalunha, há uma perseguição política exercida por via judicial que a União, diz ele, finge não ver, assobiando para o lado. Francisco, quais são as suas opiniões relativamente a estas duas matérias? Duas matérias complicadas, mas essas perguntas é que têm de facto interesse. Primeira questão, como sabemos, o grande problema tem-se colocado em relação à Polónia e à Hungria, e até mais à Hungria que à Polónia. O grande problema tem-se colocado numa grande inação do Conselho Europeu nesse domínio. O Parlamento Europeu já se manifestou de forma clara e contundente em relação ao assunto, mas tem havido de facto uma grande dificuldade no Conselho Europeu. E que eu não acho que resulte só da questão da regra da unanimidade. Resulta de alguma dificuldade mesmo, porque no Conselho Europeu acaba por se criar um mecanismo de socialização entre os vários chefes de governo que lá estão representados. Eles acabam por se aproximar uns dos outros. Isso é quase humano. E, portanto, o que se tem verificado é que tem havido alguma dificuldade aí de tratar o assunto. Mas não há dúvida que o problema está identificado, está sobretudo no Conselho Europeu. A questão que coloca, e que é uma questão que está na ordem do dia, é de saber se deve estabelecer ou não uma articulação entre o respeito pelos princípios fundamentais constantes dos tratados europeus do ponto de vista político-constitucional, digamos assim, e os fundos comunitários. Eu julgo que haveria vantagem em que fizéssemos isso, e que há vantagem em que façamos isso. De resto, tive uma experiência prática, agora neste meu último mandato no Parlamento Europeu. Porque e até foi numa discussão lateral, mas em que acabei por me envolver numa discussão com o deputado polaco, que foi esta. Estávamos a discutir na Comissão de Transportes. Eu era membro suplente da Comissão de Transportes, e numa discussão na Comissão de Transportes justamente propus a introdução de uma modificação na questão dos fundos comunitários, e não era nada que tivesse que ver agora com esta chamada bazuca europeia, não havia nenhuma pandemia, não havia disso, era apenas a questão do quadro comunitário seguinte, não é que estávamos, o Carlos Coelho também era deputado na altura, que estávamos a discutir naquela ocasião, e eu propus justamente um aditamento no sentido de estabelecer uma articulação entre uma coisa e outra. E filo na convicção de que aquilo não ia passar, mas de qualquer maneira quis deixar esse testemunho. Imediatamente um deputado polaco pediu a palavra e pura e simplesmente insultou-me. E não discutiu, não argumentou, insultou-me. E o debate terminou imediatamente ali. Portanto, eu próprio, num determinado momento, fiz uma proposta dessa natureza. Porque se nós não usarmos estes momentos para garantirmos o cumprimento de regras essenciais do ponto de vista do respeito pelos princípios democráticos no interior dos Estados europeus, dificilmente encontraremos outras formas de garantir que eles respeitam esses princípios fundamentais. Eu pensei que o assunto não é fácil e que quem está de fora, quem não tenha hoje a competência da decisão política, nomeadamente a nível governamental, quem não participa nos conselhos europeus, terá mais facilidade em fazer essa abordagem. Mas essa facilidade também pode significar um pouco mais de distanciamento e um pouco mais de lucidez. E nessa perspectiva, eu julgo que faz sentido estabelecer uma articulação entre uma coisa e outra. Sobretudo o que nós não podemos deixar passar é a ideia de que em algum momento estamos dispostos a trocar valores por dinheiro. Isso é que nós nunca podemos deixar passar. Porque, parafraseando aquela célebre frase do Churchill, diria que se nós quisermos trocar valores por dinheiro, vamos ficar sem valores e sem dinheiro. um dia a seguir. E, portanto, temos que ter muito cuidado com a nossa intervenção política, com o nosso discurso político, para que nunca perpasse essa ideia de que nós vamos agora aqui fazer uma cedência porque precisamos muito de dinheiro, e precisamos, não há dúvida nenhuma. Mas há muitas formas de resolver essa situação, e eu estou convencido
que se a União Europeia, ou no âmbito do Conselho Europeu, se encontrará uma solução digna e uma solução razoável e que não ponha em causa justamente esta fidelidade a princípios fundamentais. A questão da Catalunha é uma questão delicada, em relação à qual confesso que o meu pensamento foi evoluindo um pouco. Eu precisamente há um ano atrás estive na Catalunha e acompanhar o processo, um processo eleitoral na Catalunha, o último que ali decorreu, e pude encontrar-me com representantes de vários partidos políticos e com setores catalanistas e com setores anti-catalanistas. E percebi que a situação é de facto extraordinariamente complexa e que, embora o Estado Central em Madrid possa alegar que as decisões tomadas na Catalunha põem em causa a Constituição Espanhola e, portanto, se colocam fora do contexto constitucional e, portanto, constitui uma ilegalidade gravíssima que tem de ser devidamente sancionada, não parece que a judicialização, de facto, do problema concorra minimamente para a resolução do mesmo. É uma questão política, claramente, e que tem que ser tratada em termos políticos. E, infelizmente, julgo que a Espanha, em geral, tem lidado mal com a questão catalã. Lidou historicamente mal, não é um problema atual. Na altura tive oportunidade de estudar com alguma profundidade, tive que escrever depois um texto sobre essa questão com profundidade, a questão catalã, não nas suas origens medievais, nada disso, mas no século XIX, no início do século XX, como é que se estabeleceu a relação entre a Catalunha e Madrid, e não há dúvida nenhuma que o que se verifica, a meu ver, é que há Madrid sempre teve dificuldade em lidar com o problema catalão e continua a ter alguma dificuldade. Agora eu projeto algumas expectativas, porque me parece que o pior que pode haver é de facto ali um confronto absoluto entre nacionalistas catalães e nacionalistas espanhóis, porque os outros também não deixam de ser nacionalistas, não? Quando se diz que os catalães são os nacionalistas, os outros também são nacionalistas de outra forma, nacionalistas espanhóis. Não? Esse confronto é que tem que ser alterado. Isto é, a linha divisória não pode ser aquela, porque enquanto for aquela a linha divisória não há solução nenhuma para o problema. E eu vejo com agrado que há, neste momento, surgem algumas divergências, quer de um lado, quer do outro. Há nos nacionalistas posições diferentes, há alguns que têm uma visão de um nacionalismo absolutamente essencialista e, portanto, quase indisponíveis para dialogar com Madrid, mas há depois um nacionalismo de outra natureza, por exemplo, pró-europeísta, e que tem disponibilidade para dialogar com Madrid. Curiosamente, quem representa mais esse nacionalismo é a esquerda republicana catalã, que é um velho partido catalão e que tem revelado uma disponibilidade para o diálogo superior, quer à velha direita nacionalista catalã, que nos últimos anos se radicalizou bastante, quer naturalmente em relação à extrema esquerda nacionalista catalã, mas também se nota também algumas divergências no seio dos pró-espanholistas, porque eles também não pensam todos da mesma maneira. E a solução passa por tornar o xadrez político mais complexo. Temos que sair, eles têm que sair deste confronto bipolar entre nacionalismo catalão e nacionalismo espanhol, e têm que haver ali tem que surgir dali alguns setores disponíveis para estabelecer um diálogo. Eu julgo que isso começa a acontecer e por isso projeto alguma expectativa em relação ao que se possa vir a passar na Catalunha. Mas apesar de tudo, creio que não há nenhuma comparação, apesar de tudo isto, não há nenhuma comparação entre o que se passa em Espanha e o que se passa na Hungria ou na Polónia.
Penso que agora sim, já tenho outra vez o direito à palavra. Ótimo. Bem, nós temos vários pedidos de colocação de perguntas, por isso o que é que eu pedia? Pedia que quem quisesse intervir, colocar alguma questão, que fizesse menção ao sinal através da plataforma Zoom ou pudesse colocar no bate-papo. Para já dou a palavra com muito gosto ao Dr. Manuel Porto, a quem saúde em nome da Associação Nossa Europa. Continuamos com o mesmo problema do som. Agora já está? Agora já está, perfeito. Portanto, já citei, portanto, o organizador, o orador, e são umas reflexões muito breves, mas não resisto por começar por mencionar duas pessoas mencionadas no começo, que realmente vale a pena mencionar. Uma é essa Simone Weil, que não é a outra colega minha e do Carlos, enfim, do Carlos Coelho, também sei, aliás, e do Carlos Pimenta, que sei que está a seguir, que veio cá uma vez a Coimbra, primeiro disse não, depois veio tal, mas quem se tem dedicado a ela é uma pessoa cá de Coimbra, a Cristina Arbal Cordeiro, portanto tem livros e fiz sobre ela, que é uma pequena referência. Não posso deixar também de referir o professor Eduardo Lourenço, até por uma razão muito pessoal, não levo mal que a diga, ele era meu vizinho aqui da casa, eu se olhar para a janela que está aqui à minha esquerda, vejo a casa onde ele viveu, e uma vez que eu trouxe cá no salão, ele disse onde é que eu morava, Dr. Porto, conhece esta, é a casa onde morou, e que tem realmente, para sublinhar nesta, o que tem sentido de substância, é o pensamento sobre a Europa, realmente bem interessante. Eu tenho aqui depois dois comentários, o deles é breve, também ligado naturalmente ao que foi dito, pelo Francisco Assis. Realmente houve a ideia da criação do homem novo, com o comunismo e tudo isso, enfim, todos sabem qual é a minha posição política, mas quando eu era estudante, boa parte dos meus colegas ilustres eram comunistas. Enfim, eu nunca fui, nunca tive esse privilégio, mas nunca fui. E eu tinha certo complexo perante eles, porque havia a ideia de que se criava neste país o homem novo. Misantropo, não egoísta, portanto, não xenófobo, etc, etc. Ora bem, os dirigentes, temos que ter as coisas, da Polónia e da Hungria atuais, foram educados em escolas comunistas, porque eles têm agora 50, 60 anos, foi nessa altura. Portanto, essa ideia que eu achava que era formidável na economia de mercado capitalista, o homem, portanto, invejoso, portanto, desejoso de poder, de dinheiro, etc, e que era o homem novo, realmente não vejo bem que seja o homem novo esse que foi criado, enfim, nas escolas comunistas, na menção comentário, enfim, já tenho feito naturalmente noutros sítios. Com alguma substância, penso eu, gostava de dizer o seguinte, eu estou mais ligado às coisas económicas, como saberão, que é o seguinte, a Europa, enfim, concordo inteiramente com o que disse Francisco de Assis, em termos de ser o exemplo para o mundo a vários propósitos, a muitos propósitos, mas além disso há um que convém sublinhar, é que é a prova provada de que com a democracia, com algumas falhas, uma vez ou outra, com o modelo social europeu e tudo isso, pode competir no mundo. Porque pode haver a ideia de que com a emergência da China, etc., não se pode competir com os valores democráticos da Europa. Ora bem, quando nós temos um superávit da zona euro, aliás, quando era a Europa com o Reino Unido, a questão era diferente com o déficit do Reino Unido, como é sabido. Agora, quando é a zona euro, os 19 países, temos um superávit que é duplo do da China. Não tenho nada contra a China. Ainda hoje estive a falar com os meus netos na China. Aliás, quando o meu netito com 11 anos perguntou quem era o Dado Lourenço, é um pensador. Ele disse que queria ser também um pensador quando for grande. Realmente é um bom professor ser pensador. Portanto, tem pessoas a ver um território chinês. Mas, de qualquer maneira, a Europa, portanto, quando tem o que tem na sua economia, o êxito que tem, com as exportações que tem, de longe o maior superávit do mundo, balança os pagamentos correntes, que os americanos nunca mencionam, os teus tigres não deve ir à estatística, portanto não vai à internet para ver isto. O Sr. Martin Wolf, inglês, que é do meu tempo, do meu colégio de Oxford, no Nuffield, também não diz isso, mas, portanto, só para dizer que é importantíssimo, é bom para nós, quando a economia funciona bem, mas é bom para nós e é para os outros do mundo, mostrar que é possível, com o nosso modelo de direitos humanos e tudo isso, somos competitivos. Eu não levo a mal que diga, enfim, o velho Vesta, que devo tudo na minha carreira, do Dr. Scherber, que era pró-comunista, como sabem, mas uma vez ao Porto. Não é possível, portanto, em relação à dimensão da China, mais concretamente, ter, portanto, democracia num país tão grande. Bom, aí eu vou ao caso da Índia, onde tenho a família, por afinidade. Mas a Europa, portanto, tem que ser a prova provada de que com democracia, portanto, é um serviço fantástico, prestamos ao mundo. Eu dou asa a Macau, era pela agora em janeiro, se calhar não posso ir, ainda dei uma aula na Índia, era pela Índia também com bilhetes comprados, e era pela esta semana outra vez, mas realmente quando a Europa até a eficácia que tem, é bom para nós, não vamos dizer aos outros que somos eficazes para bem deles, mas é bom para eles, com a prova provada de que os valores podem ser preservados e mesmo assim competir no plano mundial com Chinas, Coreias do Sul, etc, etc. Era esse elemento que eu gostava de dar.
Obrigado. Francisco Assis, a palavra. Bom, queria saudar o professor Manuel Porto, que tenho o gosto de encontrar praticamente todas as semanas no Porto. E às segundas-feiras, segunda-feira lá estaremos, na próxima já. Exato. Na próxima já estaremos. E dizer que compartilho inteiramente essa questão. E, aliás, acho que nós devemos afirmar isso perentoriamente, quer dizer, porque essa ideia de que eles vão acabar por ser mais competitivos porque têm um modelo político distinto do nosso não tem qualquer sentido, não está aprovado de forma nenhuma, bem pelo contrário, nós de facto temos superávit em termos europeus, na relação com o resto do mundo, o que significa que nós não somos verdadeiramente perdedores da globalização, como alguns também dizem, portanto essa história de que nós estamos a perder com a globalização, não, há outros que estão a ganhar e ainda bem que estão a ganhar, nós estamos a perder importância relativa, mas isso é inevitável, porque a importância que tivemos durante 300, 400 anos, essa é que era anormal. Não é? Nós está-se a voltar a uma certa normalidade desse ponto de vista. Portanto, o nosso peso na economia mundial tenderá a decrescer, até porque a nossa expressão demográfica é menor do que a da maior parte desses países e a perspectiva até é que se acentuem essas diferenças, por exemplo, em relação à Índia e em relação a vários países africanos e a alguns países da América do Sul. Mas a verdade é que nós não estamos a perder com a globalização, nós conseguimos manter esse superávit. Dir-se-á que isso se deve apenas a algumas economias europeias, que são mais dinâmicas do que outras, mas é preciso ver que essas economias europeias mais dinâmicas no quadro internacional também favorecem as economias periféricas. A nossa economia depende muito, por exemplo, da capacidade da economia alemã ser uma economia competitiva e altamente exportadora num contexto internacional, porque nós temos, de facto, muitas ligações com a economia alemã, para citar um exemplo muito concreto. Portanto, não está nada provado que o nosso modelo democrático ou constitucional, ou democrático ou liberal, como queiramos dizer, seja um modelo condenado do ponto de vista da performance económica, bem pelo contrário, e julgo que isso se vai até acentuar nos próximos tempos. Por outro lado, também concordo com a ideia de que isto se projeta no mundo. Por exemplo, todos nós, os que estivemos no Parlamento Europeu, e que integramos várias vezes delegações do Parlamento Europeu que viajavam pelo mundo fora, percebíamos que havia um grande fascínio em algumas elites políticas de vários países do mundo pelo projeto europeu, que não havia claramente pela China, que nem sequer havia pelo modelo americano, havia muito mais pelo modelo europeu, porque justamente conciliava esses vários aspectos. É um modelo democrático, é um modelo de mercado e é um modelo que tem uma forte dimensão social. Tem estas três dimensões que são importantes, o chamado modelo social europeu. E essas dimensões estão articuladas e julgo que ainda subsiste um vastíssimo consenso maioritário em relação à vantagem desse modelo. Aliás, quando dizem, não, esse modelo foi posto em causa porque o neoliberalismo pôs em causa, não é verdade, o neoliberalismo não pôs em causa nada, o essencial do projeto europeu, basta ver a dimensão da despesa pública nos vários países europeus, não? Na maior parte, em quase todos eles, o que significa que apesar disso o Estado continua a ter um papel, que deve ter, a meu ver, sobretudo na componente redistributiva e na componente social e menos na componente diretamente económica e produtiva, e julgo que só em circunstâncias excepcionais é que o deve ter, até porque está provado que não, desse ponto de vista as coisas tendem a funcionar mal, mas a verdade é que esse Estado redistributivo, esse Estado social, esse Estado gerador de igualdade de oportunidades, esse Estado que apoia as pessoas nas circunstâncias de maior debilidade das mesmas, na doença, na velhice, no desemprego, esse Estado que caracteriza de facto a Europa é algo que faz parte do nosso projeto. As nossas preocupações ambientais, também era outra questão que se dizia, nós ao aumentarmos as nossas preocupações ambientais estamos a reduzir a competitividade das nossas indústrias. E num momento imediato até pode acontecer num ou noutro caso. Mas não está provado que no essencial isso possa ocorrer. Até porque isso também tem o efeito de gerar discussão noutras partes do mundo e obrigar outros regimes a adotarem outro tipo de comportamentos. Por isso não poderia estar mais de acordo com o que o professor Manuel Porto acabou de dizer. Muito obrigado, Francisco Assis. Nós temos vários pedidos de inscrição e várias perguntas colocadas no Facebook, de maneira que eu vou pedir a todos que façam o tradicional esforço de síntese. E dou a palavra neste momento ao José Amaral. José Pedro Amaral.
Boa noite. Estão-me a ouvir? Perfeitamente. Boa noite, António. Boa noite ao Francisco. Boa noite a todos os intervenientes que estão aqui nesta plataforma que hoje discute os direitos da nossa Europa. E permitem-me uma saudação muito rápida, até porque vou mais uma vez, tal como respeitei ao longo de muitos anos o meu líder, eu também vou respeitar o poder de síntese daquilo que foi pedido pelo moderador e que por coincidente coincide o moderador com o meu líder, e vou respeitar o poder de síntese pedido pelo Dr. António José Seguro. E por isso, permitam-me uma saudação muito especial à plataforma Nossa Europa, na pessoa do Dr. Carlos Coelho, mas também saudar essencialmente aquilo que foram as escolhas para esta discussão de hoje. O Dr. Francisco Assis, sob a moderação do Dr. António José Seguro, e que saudades eu tenho de ouvir estas duas personalidades da vida política, que infelizmente já não estão nos palcos principais da vida política, mas que depois de os ouvirmos e depois de termos a felicidade de dissertarmos com eles sobre os temas da Europa, leva-nos aqui a uma discussão e à essência da democracia, mas acima de tudo a pensar que como ainda é possível ouvir estas personalidades e ter saudades daquilo que era na verdade o que os líderes europeus deveriam ter na sua gênese. Em primeiro lugar, só queria parafrasear aquilo que foi dito pelo Francisco Assis, nomeadamente na questão da importância da eleição do Biden, mas também daquilo que é a importância dos líderes europeus terem em conta aquilo que é a Europa da humanidade, do dever social e do combate aos extremismos. E eu acho que hoje em dia, infelizmente, apesar de nós termos líderes europeus que assim fazem, nem todos têm estado à altura daquilo que é o dever desse combate premente que o Assis e que o António José Seguro enfasaram nas suas declarações. Queria, por último, deixar um cumprimento muito especial a todos, saudar, na verdade, todos aqueles que estão a participar nesta plataforma e nesta discussão sobre a nossa Europa, terminando como aquilo que comecei. Que saudades e que esperança me dá ouvir pessoas, políticos, ex-políticos, mas acima de tudo, que ouvir dois seres humanos como o Dr. Francisco Assis e o Dr. António José Seguro. Um bem-ajam a todos e um abraço especial a todos aqueles que estão a participar nesta plataforma. Obrigado, José Pedro. Também foi um gosto ver-te e ouvir-te. Francisco, não sei se queres fazer algum comentário. Eu quero agradecer as palavras do Zé Pedro, que também já não vi há uns tempos, mas espero voltar a ver com mais vezes no futuro. Somos amigos já há muitos anos e tenho acompanhado o seu trabalho permanente nas redes sociais, sempre em prol da afirmação de alguns valores fundamentais, nomeadamente destes valores europeus que aqui temos estado a debater hoje. Para poupar tempo, sublinho na íntegra o que o Francisco Assis disse e neste momento vou ler duas questões que estão relacionadas, Francisco Assis. Uma colocada no Facebook e outra colocada aqui no nosso bate-papo. Do Facebook, no fundo, é do João Espinho, que diz: ainda é possível a Europa caminhar para uma união de Estados federados, com uma Constituição comum, Forças Armadas comuns, etc. E no nosso chat, aqui no Zoom, o Marco Teixeira, que destaca uma afirmação do Francisco Assis, que passo a citar: a Europa tem evoluído em avanços e recuos, mas quando é que podemos dizer que a Europa é um projeto concretizado / concluído? O modelo europeu é complexo, difícil e exigente, diz o Francisco Assis, não está na altura de o transformar num modelo simples, fácil e flexível. Ou seja, não sei se o Marco Teixeira se referia também ao federalismo ou não, mas, por um lado, o federalismo, por outro lado, um modelo simples, fácil e flexível, que de facto dê conteúdo a este projeto europeu e lhe dê, sobretudo, mais condições de execuibilidade. Bom, agradecer essas perguntas, muito pertinentes, naturalmente. Bom, tudo é possível num espaço democrático. Provável não parece que seja nos próximos anos. Não creio que haja uma tendência nesse sentido. A Europa tem, de facto, tem já elementos... É um
uma realidade compósita que integra elementos diversos, nomeadamente tem algumas dimensões já federais, mas tem uma dimensão intergovernamental muito forte. E, na verdade, essa dimensão intergovernamental até se reforçou nos últimos anos. Se nós virmos bem, nos últimos 10, 15 anos, todas as grandes decisões europeias foram tomadas no âmbito do Conselho Europeu. Sempre que há uma grande crise económica, uma grande crise política, ficamos todos à espera das decisões que saem desse conclave de líderes políticos dos vários países europeus. O Parlamento Europeu tem um papel ativo, os seus poderes foram sendo reforçados, é uma instituição respeitada, está hoje muito longe daquele Parlamento de Estrasburgo, como o designava o general de Gaulle, desvalorizando um pouco. Eu tenho uma visão, não estou com isto a desvalorizar a visão do general de Gaulle, porque acho que ele tinha uma visão muito interessante e, de certa maneira, o que ele propôs é aquilo que hoje se está a verificar. E ele propôs até talvez com mais ambição do que hoje se está a verificar. Mas a verdade é que o Parlamento tem tido essa evolução, mas nos momentos decisivos quem aparece é o Conselho Europeu. Portanto, há uma forte dimensão intergovernamental. Simplesmente, eu adiro muito a uma tese de um pensador holandês, não me recordo agora o nome dele, é um jovem filósofo político holandês, mas que tem trabalhado nas instituições europeias e que escreveu um livro muito interessante e em que, entre outras coisas, diz que o Conselho Europeu não é apenas um agregado de líderes políticos nacionais. O Conselho Europeu é algo de diferente dessa agregação simples, dessa soma simples de dirigentes políticos nacionais, e de tal é que faz com que esses dirigentes políticos nacionais também deixem de ser apenas dirigentes políticos nacionais e passem sempre na elaboração do seu pensamento, na definição do seu posicionamento político, a pensar quer enquanto líderes nacionais, quer enquanto membros desse mesmo Conselho Europeu. Portanto, no Conselho Europeu há algo mais do que a pura intergovernamentalidade. Há de facto já ali há quase emergência de elementos supranacionais que decorrem justamente do facto dos dirigentes políticos europeus integrarem a dimensão europeia, a preocupação europeia nas suas preocupações e nas suas decisões. Isso parece-me ser, em grande parte, a verdade, porque se virmos bem, a Europa viveu nos últimos anos várias vezes à beira do precipício. A crise da moeda única, a crise grega, as várias crises com que fomos passando, a crise mais recente, a forma como reagíamos à pandemia, se havia uma resposta europeia adequada ou não, e nos momentos decisivos a Europa acabou por reagir de forma satisfatória. Talvez não de forma ideal, mas isso não existe na vida política, como sabemos, mas de forma satisfatória. Mesmo agora na questão da pandemia, isso de facto funcionou de forma satisfatória. E em momentos decisivos parece haver uma recuperação de algumas alianças que são fundamentais. O eixo franco-alemão, por muito mal que se diga, às vezes diz-se desse eixo franco-alemão, esse eixo é muito importante. Ele esteve na base da construção do sistema internacional europeu no pós-Segunda Guerra Mundial, em articulação naturalmente com outros intervenientes, os britânicos, os norte-americanos, mas ele teve porque é a reconciliação franco-alemã que é decisiva a partir de determinada altura. E para isso contribuíram de facto duas personalidades, o general de Gaulle e o chanceler Adenauer, que era um homem da Alemanha Ocidental, da Renânia, e portanto percebeu a necessidade absoluta da ligação alemã ao espaço ocidental e percebeu que no âmbito desse processo a reconciliação com a França era absolutamente decisiva. E tinha havido 3 guerras graves entre a França e a Alemanha, não apenas as 2 guerras, mas a guerra franco-prussiana da década de 70 do século XIX. Portanto, esse processo, essa reconciliação histórica é fundamental e nós verificamos ainda hoje, e até com a saída dos britânicos, que é fundamental para o avanço europeu que este eixo franco-alemão funcione devidamente. Claro que não podemos ficar apenas dependentes deste eixo franco-alemão e temos que construir outro tipo de articulações. O pior que pode acontecer é haver de novo, a insistir numa divisão norte-sul na Europa, entre ricos e pobres, entre os que
dadores e aqueles que recebem dinheiro. Isso é a pior forma de tratar a Europa e temos todas as maneiras de resistir à tentação de enfatizar esse tipo de divisão, porque ela não serve a ninguém. Pode servir momentaneamente para ganhar alguns pontos na disputa política interna de cada país, mas não serve verdadeiramente ao projeto europeu. E, portanto, temos que evitar em absoluto essa discussão. Portanto, nessa perspectiva, eu julgo que a Europa tem tido, este modelo que temos tem respondido. Nessa perspectiva, nós evoluiremos muito lentamente, não prevejo uma revolução europeia, não prevejo, nem desejo uma revolução no sentido de rapidamente caminharmos para um modelo federal. O que pode suceder, isso sim é um tema que acho que temos que voltar a debater, é a questão da Europa. Nós já temos uma Europa a várias velocidades, como sabemos, não é? Mas pode haver uma acentuação dessas diferenciações. Poderemos vir a ter uma Europa a velocidades diferentes e, nesse sentido, uma parte nuclear da Europa, mais a Europa ocidental, que avance mais, num sentido até potencialmente mais federal, em alguns dos seus aspectos. E aí o que acho fundamental, tenho sempre dito isto, parece-me essencial, é que Portugal esteja sempre nesse núcleo. Mesmo que tenhamos que fazer alguns sacrifícios, é fundamental que Portugal esteja nesse grupo. Eu acho que nós não corremos grandes riscos de não estar, por duas razões. Porque a Espanha vai estar, porque os outros países europeus precisam e querem que a Espanha esteja em absoluto, e porque, estando a Espanha, Portugal não pode deixar de estar, e há um consenso em Portugal, pelo menos entre as duas grandes forças políticas, o PS e o PSD, há um consenso em relação a isso. E espero que uma evolução futura de qualquer um destes partidos não venha a ser no sentido de se vir a pôr em causa esse consenso, porque se isso acontecesse seria dramático para o nosso país. Muito obrigado, Francisco. Agora a palavra ao Dr. Fausto Barros, a quem saúdo também pela sua presença entre nós. Já agora tenho som. Muito obrigado. Estão-me a ouvir bem? Estão? Sim, sim, eu estou. Muito bem. Eu vou ser muito breve, porque o tempo urge. Eu queria começar por felicitar o Dr. Carlos Coelho por esta iniciativa. Eu acho que é extremamente positivo nós termos este tipo de debates em que não se discute apenas quanto dinheiro vem da União Europeia para os cofres portugueses, mas é agradável ver em Portugal que há pessoas que pensam que a União Europeia é um projeto, antes de mais, político e cultural, e que, portanto, vai para além de benefícios trazidos de ordem financeira para os Estados. Portanto, eu só pedi ao Dr. Carlos Coelho, além de o felicitar, que repetisse mais vezes este tipo de iniciativas. Cumprimento o Dr. António José Seguro e o Dr. Francisco Assis, e quanto ao Dr. Francisco Assis, recordo que há 3 anos participamos na Câmara de Mirandela, se ele estará recordado, a propósito da autonomia local, num outro debate também sobre a Carta de Direitos Fundamentais, aliás, um debate muito agradável e com uma participação muito ativa de muita gente. Ora bem, eu acho também feliz, falaste aqui de união de direitos, que é, aliás, uma coisa que nós juristas começamos a utilizar em relação à União Europeia quando ela juntou ao acervo de direitos fundamentais também a Carta de Direitos Fundamentais, assim como se fala na União de Valores, após o artigo 2º, e agora também se começou a falar da União da Saúde. Vamos ver se somos capazes de a criar. Ora bem, eu em relação à Carta tinha aqui 2 observações muito breves a fazer. Primeiro, é mais grave do que aqui foi dito o incumprimento pelos Estados da Carta de Direitos Fundamentais. Porque não estão só em causa atitudes concretas que violam a Carta, como o caso da Hungria e da Polónia. Está aqui em causa os Estados, muitos deles, não têm transposto para o direito interno, a começar pelas suas constituições, os direitos que estão na Carta. E como não invocam a Carta, veja-se o Parlamento português, não sei quando é que terá invocado a Carta alguma vez ao fazer as suas leis, a não invocar a Carta e a não transpor para as suas normas internas os direitos consagrados na Carta, que são, como foi demonstrado pelo estudo do meu colega Manfred Weber, da Universidade de Osnabrück, são direitos mais ambiciosos que os direitos
contidos em qualquer das 27 constituições, os Estados estão a infringir a Carta porque não estão a respeitar os direitos consagrados na Carta. Bom, e o segundo aspecto, o caso da Hungria e da Polónia. Ora bem, não faz dúvida, todos condenamos o comportamento da Hungria e da Polónia. Mas aqui há dois vícios, a meu entender, no caso da Hungria e da Polónia. O primeiro caso, o primeiro vício é o seguinte, é a discriminação em relação à Hungria e à Polónia. A Hungria e a Polónia violam a Carta e violam os direitos fundamentais, mas a Comissão tem identificados mais 4 Estados que estão em grave violação à Carta. A Roménia, a Bulgária, a Eslováquia e Malta. Bom, não venham dizer que há infrações mais graves ou menos graves à Carta, não há infrações mais graves e menos graves aos direitos fundamentais, há ou não há infrações aos direitos fundamentais. E, portanto, não percebo porque é que a Hungria e a Polónia, repito, que são bem unidas, não percebo porque é que são discriminadas em relação aos outros 4 Estados. Bom, e em relação à Hungria e à Polónia, eu pessoalmente penso que o meio utilizado não foi o mais indicado. Vou explicar porquê. O artigo 7º da Carta, que, recordo, foi criado pelo professor Gonçalves Pereira, delegado de Portugal no Comitê Westendorf, que redigiu o artigo 7º. O artigo 7º é de criação portuguesa. O artigo 7º prevê um processo que pode levar à privação do Estado infrator no Conselho. Bom, o artigo 7º exige unanimidade dos Estados. Como exige unanimidade dos Estados, o plano de recuperação para o cumprimento do respeito ao Estado de Direito. Portanto, estão os dois em pé de igualdade. Só que o processo do artigo 7º condena ou castiga, de facto, o mal da fita, porque aplica aos governos a sanção da privação do direito no Conselho. E, portanto, se são os governos que infringem a Carta, os governos são punidos. Enquanto que no plano de recuperação, quando se diz que os Estados não receberão o dinheiro, quando não respeitarem a condição, não sei porque é que se fala aqui em condicionalidade, palavra que eu não encontro nos dicionários portugueses, quando se diz que os Estados só receberão o dinheiro se respeitarem, ou com a condição de respeitarem o Estado de Direito, estão com isso a evitar que o dinheiro vá não para o governo húngaro e polaco, mas para os pobres dos cidadãos, pobres e carenciados da Hungria e da Polónia, que estão à espera desse dinheiro para ter mais camas de cuidados intensivos, melhores salários e para se preservar o seu emprego, que está em perigo por causa da pandemia. Portanto, pessoalmente penso que o meio mais justo, mais adequado e de eficácia e porventura até mais rápida para punir a Hungria e a Polónia teria sido o artigo 7º e não o problema da troca. O doutor Fernando Assis disse isso bem, dá-me cá o Estado de Direito que eu te dou o dinheiro para os cuidados intensivos. Não parece que tenha sido o bem mais feliz. Essa é a minha dúvida. E já agora um suplemento, o doutor Francisco Assis disse também isso e parece-me bem, se bem percebi. A Carta de Direitos Fundamentais também devia recordar aos cidadãos e aos Estados que há deveres fundamentais. Porque numa sociedade democrática os direitos e deveres têm igual dignidade. E a cada direito corresponde um dever, pelo menos o dever de eu respeitar esse direito no meu vizinho. E, portanto, em muitos Estados criou-se a convicção errada de que só há direitos e não há deveres perante a comunidade. Quando a vivência numa comunidade democrática impõe que haja direitos que sejam respeitados, mas também deveres que têm de ser igualmente respeitados. Muito obrigado, muitos parabéns por esta iniciativa e ficamos à espera de muito em breve termos outra sessão tão rica como esta. Muito obrigado, Dr. Fausto Quadros, foi um prazer. Dou de imediato a palavra ao Francisco Assis. Muito obrigado, Sr. Professor. Eu lembro perfeitamente dessa reunião em Mirandela, já há uns anos atrás, mas depois disso que já tivemos também na Faculdade de Direito de Lisboa, numa iniciativa a propósito, se bem se recorda, do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Também é uma coisa que ficou infelizmente não se está a concretizar. Eu compartilho quase todas essas questões e digo, em relação a isto, é evidente que o artigo 7º seria sempre o ideal. O Conselho não, e aí a responsabilidade é o Conselho. Esta questão do Estado de Direito e da questão do
dos fundos, é uma questão mais complexa, como eu também há pouco disse, e para quem tem hoje a responsabilidade da governação, evidentemente o assunto coloca-se provavelmente com uma acuidade distinta para quem está a olhar um pouco de fora. Agora, o que não se pode nunca é isso, é a ideia de trocar valores por dinheiro, de trocar o Estado de Direito por apoios financeiros momentâneos, por mais importantes que eles sejam, e são, neste momento, face à situação de crise com que estamos todos confrontados. E esse é que é o limite e essa é que é a barreira que temos que estabelecer e, portanto, temos que ter especiais cuidados no nosso discurso, nomeadamente a nível dos vários governos europeus. Quanto à questão dos direitos e deveres, eu estou inteiramente de acordo e interpretou-me exatamente muito bem. Aliás, não é só nesta questão europeia, é nas nossas sociedades democráticas ocidentais em geral, não é? Na verdade, nas nossas sociedades, a nossa modernidade assenta muito na descoberta dos direitos, na reivindicação dos direitos e na promoção desses mesmos direitos e no esforço para garantir esses direitos. E muito bem, de facto, eles foram fundamentais. Mas é evidente que até do ponto de vista puramente conceptual, o direito e o dever estão absolutamente ligados. Não pode haver direito se não houver deveres. O que é desejável é que depois os deveres também sejam percebidos como direitos, porque os meus deveres são os direitos dos outros. A tese dessa filósofa que referi de início é precisamente essa. Os direitos são absolutos e impõem-se a todos nós. Eu tenho o dever absoluto de ajudar o meu próximo em situação difícil, independentemente do contexto político, cultural, civilizacional em que me encontro, independentemente da organização, do ordenamento jurídico do país em que me integro. Esse é um dever de caráter absoluto. Esse dever não depende sequer do direito, esse dever não depende do modelo de organização política, esse dever não depende de nenhum mecanismo de coação social ou moral. Esse é um dever íntimo, é um dever moral absoluto que eu tenho. E, portanto, há deveres absolutos. Os direitos depois são construções, ou melhor, para serem protegidos são construções de ordem, essencialmente jurídico-política, de forma a garantir a sua proteção. E nós hoje no espaço europeu, e vê-se muito isto até nesta questão da pandemia, nós temos, isso talvez seja, há bocado recuperando a questão da China, não é? E apenas não é só a China, é a questão do mundo oriental em geral, e até fazendo mais paralelismo com as democracias do Oriente e não com a China, porque sendo um sistema autocrático, naturalmente é um sistema onde eles são obrigados a seguir determinados caminhos e mais facilmente adotam determinados comportamentos. Mas vemos que mesmo nas sociedades democráticas eles têm uma melhor compreensão dessa noção do dever. Talvez não tenham tanta compreensão da questão dos direitos como nós temos no Ocidente, mas na componente dos deveres têm, e isso leva a que em situações de crise absoluta eles estejam mais dispostos a fazer voluntariamente sacrifícios do que nós estamos aqui no espaço ocidental. E creio que esse é um dos problemas, mas é um problema de outra ordem, ultrapassa muito este debate, porque é uma das grandes questões até de civilização, creio eu, que nós temos, é uma questão que temos que travar no mundo europeu. Eu tenho um pouco a tese, não é para aqui chamado, mas a tese de que as nossas sociedades são, de facto, o nosso modelo é o mais avançado, e não vou esta afirmação de que acho que o espaço cultural, civilizacional, ocidental é o mais interessante que alguma vez conhecemos. Esta afirmação, como sabem, hoje é polémica e retirada do contexto até pode ser perigosa, pode ser já acusado de etnocentrismo ocidentalista e de estar a desvalorizar os outros, não é nada nesse sentido que coloca a questão, mas independentemente disso, a verdade é que nós, tendo tudo isso, temos um problema sério que é ao nível de uma certa infantilização das sociedades ocidentais. E essa infantilização das sociedades ocidentais depois leva a essa incapacidade de perceber que há deveres que temos para com a comunidade em que estamos inseridos e que esses são, de facto, deveres absolutos. E isso também se manifesta um pouco na relação entre os vários Estados e a União Europeia. Das piores coisas que se fizeram, isso era perceptível já há uns anos atrás, era a ideia que se vendia em Portugal, que era bom estarmos na Europa porque recebíamos dinheiro da Europa. É evidente que essa ideia, o projeto europeu ou a imagem do projeto europeu entraria imediatamente em crise no dia em que os portugueses achassem que não estavam a receber da Europa o dinheiro a que achavam que tinham direito. Portanto, bastava chegar esse momento para imediatamente o projeto europeu ser posto em causa.
É a pior forma de fazer a apologia do projeto europeu. E fez-se muito isso neste país durante muitos anos e todos temos responsabilidades nesse domínio. Por isso estou também de acordo com essa reflexão que faz com a articulação de direitos e deveres. Muito obrigado. Estamos a aproximar-nos a passos largos do final deste webinar e dou a palavra à Carolina Pinheiro, a quem saúdo também pela sua presença e faço notar que é a primeira intervenção feminina desta tarde. Ora, boa noite. Não sei se me estão a conseguir ouvir. Sim, perfeito. Boa noite. Então, o meu nome é Carolina Pinheiro, tenho 19 anos e neste momento sou estudante universitária na Universidade de Lusíada do Porto, no curso de Relações Internacionais. Antes de mais, eu gostava de saudar esta iniciativa e agradecer a todos os presentes o trabalho que fazem diariamente pela nossa Europa. E tendo em conta o pedido do Dr. António José Seguro, vou recorrer à minha capacidade de síntese e tentar ser direta. Ora, eu gostava de saber qual é a opinião do professor Francisco relativamente a quais são os desafios do futuro no que toca à aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Obrigada. Muito obrigado nós, Francisco Assis. Muito bem, quero saudar a Carolina, que aliás é de resto uma excelente aluna de Relações Internacionais na Lusíada, no Porto, e que se destaca muito pelas suas preocupações neste domínio, e além de mais é uma pessoa com uma intervenção cívica e política numa organização de juventude partidária, não vou dizer qual é, para não fazermos aqui essa publicidade, mas que se destaca bastante. Eu creio que esta carta tem essa vantagem, que referi no início, tem a vantagem de apontar já para questões que na altura não eram totalmente evidentes, hoje já são mais e serão cada vez mais. Há pouco falava-se, por exemplo, da questão da saúde. Eu creio que é o artigo 35 que faz referência às questões da saúde. E há quem, da saúde pública, e há quem diga que verdadeiramente esse artigo não trouxe nada de novo, porque justamente não incitou os vários Estados europeus a aprofundarem políticas de saúde no sentido de garantir um bom atendimento a todas as respectivas populações de forma universal. Mas a verdade é que se abre ali as portas, o simples facto desse direito estar ali afirmado, abre as portas para que haja um avanço nesse domínio. E basta haver uma situação de crise numa área particular, neste caso na saúde, para que imediatamente se olhe mais atentamente para esse direito e ele passa a ser visto de outra maneira. Aquilo que aparentemente era uma declaração anódina e insuscetível de gerar qualquer alteração no comportamento dos vários Estados-membros, pode subitamente gerar essa mesma alteração no comportamento dos Estados-membros. Portanto, essa é uma das áreas e de resto há uma orientação neste momento, vamos ver se é prosseguido ou não, há declarações nesse sentido, da parte quer da Comissão, quer do Conselho, quer de vários governantes nacionais, no sentido que vai haver uma maior europeização das políticas de saúde, maior articulação das políticas de saúde, como sabemos eram políticas completamente da responsabilidade de cada um dos Estados-membros. Depois há outras questões, a questão ambiental já foi referida, hoje é muito evidente a questão ambiental, há 20 anos atrás não era assim tão evidente. Havia algumas pessoas que já tinham despertado para ela, saliento aqui em Portugal, duas pessoas que estão aqui, o engenheiro Carlos Pimenta, que creio que estará também a ouvir-nos, e o Carlos Coelho, que foram sempre pessoas que lançaram muito cedo essa discussão. Recordo-me de um livro que eles lançaram, uma coletânea de textos, ainda estavam na JST já há muitos anos, já há 35 anos, em que trouxeram esse tema para o debate político em Portugal e pouca gente falava nisso e tiveram o mérito de trazer esse tema para o debate político em Portugal e não só trouxeram, como tiveram ações concretas depois na governação, o engenheiro Carlos Pimenta, o engenheiro Macário Correia e depois prosseguido por muitos outros dos vários partidos políticos até hoje. Portanto há de facto, mas essas pessoas não eram a maioria e hoje na Carta Fundamental há essa preocupação. Depois os direitos ligados a novas questões, como referi no início, as novas tecnologias, os problemas da proteção de dados, a revolução biológica, as implicações que isso vai ter na medicina, na relação que o ser humano vai ter com o seu próprio corpo, no sentido em que vai poder alterá-lo, e isso de facto vai ser uma das questões
antropológicas mais determinantes das próximas décadas. O homem, de facto, adquiriu já há vários séculos a capacidade que foi refinando e aperfeiçoando de alterar a natureza, mas sobretudo a natureza exterior. E fê-lo com aspectos muito positivos, o saldo é obviamente globalmente muito positivo, mas também sabemos hoje com alguns excessos que levaram precisamente a esta crise ambiental. Quando falamos de alterar o próprio ser humano, de alterar, por exemplo, por via genética, alterar as características, sejam elas características de inteligência, características físicas do ser humano, isso vai colocar novas questões e essas questões têm que ser devidamente tratadas. Eu penso que esta carta, ainda que de forma ainda não muito precisa, mas já antecipa alguns desses temas e, portanto, já antecipa temas novos que nós vamos tratar no futuro europeu, para além, evidentemente, de se manterem os temas clássicos, que serão temas sempre de discussão na Europa, até porque o projeto europeu nunca vai ser um projeto verdadeiramente cumprido. É um projeto em construção. Pensarmos a Europa como tudo na política é sempre em construção. Tudo na política é dinâmico. E, sobretudo, há sempre uma dimensão, porque um elemento fundamental da política é o elemento da conflitualidade social e política, e depois da capacidade que as democracias têm de gerir essa conflitualidade sem recurso à violência. E isso, portanto, leva a que os processos sejam intermináveis. E, portanto, a Europa tem à sua frente muitas questões novas, e eu julgo que somos, por exemplo, o Parlamento Europeu. Eu estive 10 anos no Parlamento Europeu, e o Parlamento Europeu é um sítio extraordinário de debate político das questões mais diversas. Creio que não haverá nenhum outro Parlamento no mundo onde se debata com tanta intensidade e com tanta profundidade alguns dos temas mais marcantes da atualidade, como no Parlamento Europeu. Para isso concorrem várias razões, mas esse é um facto, e é um facto que deve ser devidamente aproveitado. Muito obrigado. Dou a palavra ao meu vizinho de cidade, o caldense Jorge Varela, a quem aproveito também para o saudar e agradecer a presença. Muito obrigado, obrigado pela palavra. Muito rapidamente, até porque sei que o tempo aqui é de crucial importância, quero apenas saudar Carlos Coelho pela iniciativa, pela maneira como nunca se cansa de, em Bruxelas ou em Lisboa, de nos fazer pensar e fazer passar esta grande imagem de que é a nossa Europa. António José Seguro, pela maneira eficaz e inteligente como tem moderado esta sessão e por tudo o que também já fez pelo país e pela Europa, e a Francisco Assis pelas valiosas intervenções com que nos tem presenteado neste final de tarde. E eu queria falar desta questão dos direitos e dos deveres para colocar uma questão que eu julgo que nós, concretamente em Portugal, lidamos muito melhor com os direitos do que com os deveres, porque nós vemos sempre um dever como algo que nos incomoda, algo que temos que fazer, e como colocamos o nosso dever como uma contraposição ao direito do outro, então o direito do outro é sempre a causa do nosso incómodo, e por isso nós acabamos por não lidar bem com os direitos dos outros. Eu prefiro acompanhar aqueles que dizem que, mais do que deveres, nós temos responsabilidades, temos a responsabilidade de fazer respeitar o direito do outro, fazer com que o outro exerce efetivamente um direito, até porque do ponto de vista egoístico, quanto mais o direito for exercido, mais forte ele fica, e por isso um direito que também é nosso e que também o vamos querer exercer, vamos querer que ele seja cada vez mais forte, e por isso fazer com que ele seja respeitado no outro é fazer com que o nosso próprio direito seja cada vez mais forte. Por isso eu ainda gosto de colocar sempre o enfoque nos direitos. Quando falamos na Europa, esta ideia de que os direitos, estamos sempre à espera de que seja o Conselho a garantir os direitos, que seja o Conselho a ver quem é que põe em causa os direitos fundamentais, estamos sempre à espera de uma solução política. E como Francisco Assis disse bem, nos momentos de crise, o Conselho acaba por superar um pouco e ultrapassar esta ideia intergovernamental e consegue dar uma resposta positiva. O meu receio é que estejamos sempre à espera
de que estejam as pessoas certas no lugar e confiarmos que será sempre assim. Ora, eu julgo que um sistema não pode se basear na ideia de que as pessoas certas estarão lá sempre. Os sistemas têm que funcionar, estejam as pessoas certas ou não. A minha pergunta era se não se devia jurisdicionalizar mais, se quiserem, esta ideia dos direitos fundamentais, retirar-lhes alguma carga política que existe por força do Conselho, para não cair, porque se a politização do que é violação ou não de direitos fundamentais, eu fico sempre com receio de que um dia já não estamos a falar dos direitos fundamentais dos cidadãos, mas passamos a falar dos direitos dos cidadãos fundamentais. E esse é que é o risco que eu queria ver se não acontecia na nossa Europa. Muito obrigado a todos. Muito obrigado nós, Jorge, foi um prazer. Francisco Assis. Bom, nós neste momento já temos 2 tribunais, não é? Temos o Tribunal de Justiça Europeu, no âmbito da União Europeia, e temos o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, no âmbito do Conselho da Europa. Tem funções distintas, áreas de abrangência também distintas, mas, por exemplo, o Tribunal Europeu, em matéria de direitos fundamentais, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos tem, de facto, tem tido uma atuação bastante importante, e nós vamos até sabendo de casos no nosso país de pessoas que recorreram de decisões tomadas nos tribunais portugueses para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, e o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos acabou por dar razão a essas mesmas pessoas, em alguns casos até obrigando o Estado português ao pagamento de indemnizações. Conhecemos todos alguns casos dessa natureza. Portanto, em matéria de direitos fundamentais, já há aqui uma possibilidade de recurso a tribunais europeus. A questão coloca-se de outra maneira quando se trata de sancionar Estados, não? Porque o que estamos a falar, eu estou de acordo com, há bocado esqueci de dizer, eu estou de acordo que realmente essa discriminação da Hungria e da Polónia vai ter que acabar, porque há outros países que estão na mesma situação e não há aqui uns, aliás, primeiro era só a Hungria, depois passou a ser a Hungria e a Polónia, mas o que se passa na Roménia, na Bulgária, em Malta, por exemplo, é da maior gravidade. Em Malta ainda há pouco tempo, há 2 ou 3 anos, foi assassinado uma jornalista com fortíssimas suspeitas de que o governo de Malta estaria por detrás desse assassinato e, portanto, não há aqui uns que respeitam mais e outros que respeitam menos. Eu estou de acordo com isso, às vezes caímos nessa tentação, eu próprio já caí várias vezes, mas é preciso ter essa noção, e recordo-me de ter votado sempre no Parlamento Europeu todas as resoluções em relação a todos esses países que incumpriam, independentemente de se achar que incumpriam mais ou incumpriam menos, e sobretudo independentemente de eles estarem ligados a este partido político ou àquele, porque isso aí também é outra questão que não se pode, que tem que se superar em absoluto. Portanto, mas a questão é essa, quando se trata de sancionar Estados, porque aí já não é uma questão que possa ser vista estritamente do ponto de vista jurisdicional, seria muito complexa a judicialização desse processo. Tem que haver, de facto, aqui uma dimensão de decisão política e que passa necessariamente pelos vários órgãos europeus, nomeadamente pelo Conselho Europeu. E aí as coisas não têm, de facto, corrido tão bem quanto nós desejaríamos. Em relação à questão de direitos e deveres, eu percebo a sua reflexão. No fundo, o que temos vindo a dizer todos não é muito diferente. Não? Nós todos percebemos, usando porventura uma terminologia diferente, que os direitos e os deveres têm que estar de facto articulados. Só uma pequena coisa que agora me ocorreu: o direito à liberdade de expressão, por exemplo. Pode ser o direito à liberdade de expressão como um direito estritamente individual. Isto é o direito que eu tenho de me exprimir, mas também é o direito que os outros têm de ouvir o que eu digo, eu ou qualquer um dos intervenientes. É um direito mais lato do que um mero direito individual. A crítica, a meu ver, errada que o Marx, que é um pensador muito importante do século XIX, extraordinário sob vários pontos de vista, mas a crítica, e também com sérias lacunas noutros do meu ponto de vista, mas a crítica que faz a esses direitos formais, a Declaração do Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão como direitos meramente formais e direitos individuais, é depois contestada por alguns pensadores. Cito um que tenho estudado recentemente, o Claude Lefort, que é
um dos maiores pensadores das democracias contemporâneas e do fenómeno totalitário ao mesmo tempo, e que diz, não, esses direitos não são direitos estritamente individuais, porque são direitos que se projetam na sociedade. O direito de alguém falar também é o direito que as pessoas têm de ouvir o que aquela pessoa tem para dizer. E nesse sentido é um direito intersubjetivo. Não é um direito do indivíduo na perspectiva egoísta, fechada, atomística do indivíduo, do átomo, completamente desligado. É um direito que se exerce precisamente num espaço de intersubjetividade. E é nessa perspectiva que, se olharmos para essa intersubjetividade, sobretudo, que nós mais facilmente, a meu ver, conseguimos estabelecer uma boa articulação entre direitos e deveres. Isso, por exemplo, é um bom tema para uma disciplina como a educação cívica nas escolas, que eu acho que é uma disciplina imprescindível. Depois podemos discutir os seus conteúdos e teremos opiniões diversas, mas que acho que é uma disciplina imprescindível justamente para que os nossos jovens consigam desenvolver uma reflexão sobre estes temas que são da maior importância para a sua intervenção ulterior como cidadãos em toda a plenitude, quer nos espaços nacionais em que se integram, quer no espaço político europeu. Obrigado. Temos 4 questões, Francisco Assis, e eu vou colocá-las todas diretamente, uma vez que são questões que foram colocadas por escrito. A primeira questão vem da Clara Tur, que diz: acham mesmo que o Ethical Power Europe, de que falava de forma indireta o Francisco Assis, ainda é um conceito que se possa aplicar de boca cheia pelos Estados-membros, pois temos assistido a certas crises internas, como a migração e desemprego juvenil, por exemplo. Apesar de ser um dos melhores exemplos de democracia, paz e integração do mundo, é mesmo esta a ideia que os cidadãos europeus têm do projeto europeu? Como se pode fazer que a cidadania acredite e se sinta realmente representada na União Europeia com baixas taxas de participação nos atos eleitorais para o Parlamento Europeu? Agradeço a questão e cumprimento a Clara Tur. O Mário Pimentel, que envia parabéns pela iniciativa, que agradeço em nome da nossa Europa. A questão que eu queria colocar é, no meu entender, que há demasiadas assimetrias na Europa. E conclui perguntando se não é fundamental avançarmos para uma confederação europeia. O Emanuel Nóbrega coloca uma questão de natureza geopolítica e geoestratégica, ou seja, perante a situação que se vive de pandemia, e claro está, com maior incidência no pós-pandemia, isto porque estamos todos de plena consciência que o vanguardismo que se antevê para o futuro da economia mundial há de ter como principal protagonista a China. Nesta trajetória, pelo que se afigura, a Europa é o alvo principal pela China e também, claro está, que Portugal tem um papel importante nessa mesma estratégia, em concretizar uma rede de infraestruturas de modo a concretizar a Euroásia. Portugal, no extremo sul da Europa, preenche os requisitos na ordem geopolítica e de geoestratégica. Bem, esta é uma questão que foge um pouco ao tema da nossa conferência, mas no fundo, se o Francisco Assis puder, de alguma forma, na sua resposta associar-se, agradeço. Francisco Teixeira coloca uma pergunta no Facebook: o Conselho não pode ser pensado como uma Câmara baixa e o Parlamento Europeu como uma Câmara alta de uma quase Federação Europeia, justamente no contexto de uma democracia europeia de tipo colaborativo? E, finalmente, a última questão. Não, penso que já coloquei as 4 questões que tinha para colocar. Davam para outra conferência, Francisco Assis. Dava, e são interessantes estas questões. Alguns cidadãos. E são muito interessantes, e aliás este debate está a ser dos mais interessantes em que participei nos últimos tempos e tenho participado em muitos, porque agora com esta história das videoconferências nós participamos todos em muito mais debates do que participávamos antes e com muito mais participação do que participávamos antes. Isso também é verdade. Embora nada substitua, naturalmente, seria muito mais agradável estarmos todos juntos numa sala e podemos discutir uns com os outros. Respondendo rapidamente às questões, a questão que é colocada pela Clara Tur, que é, no fundo, uma crise da ideia de cidadania europeia, uma descrença dos cidadãos europeus no projeto europeu. Não há dúvida que isso existe, basta ver no projeto europeu e até nas democracias nacionais. De alguma forma, as taxas de abstenção elevadíssimas que temos tido em vários atos eleitorais são altamente preocupantes.
Isso corresponde, de alguma maneira, àquilo que alguém descreveu como processo de privatização, não no sentido económico, não é? De privatização da vida, no sentido de as pessoas, neste momento contemporâneo europeu, nos fecharmos no nosso mundo privado e tendermos a desvalorizar tudo o que tem que ver com a dimensão da participação cívica. Isso remete-nos novamente para a dimensão da relação direitos-deveres, não é? Portanto, é sempre a mesma questão, no fundo, que está aqui. Nós fechamos-nos, e para isso concorrem vários fatores. Um individualismo, o individualismo é um aspecto fundamental da modernidade europeia, mas o individualismo narcísico é o elemento que destrói o sentido de comunidade, o sentido de pertença a qualquer comunidade. E, na verdade, por diversas razões, também não vou agora aqui explorar, tenho as minhas próprias opiniões sobre isso, mas não vou explorar, por diversas razões nós evoluímos muito para um modelo de individualismo narcísico, fechado, atomístico e exibicionista simultaneamente. Não? E, portanto, pouco propenso a compreender a responsabilidade ou os deveres que temos para com os outros e para com a comunidade em que estamos inseridos. E depois o outro lado disto é termos um discurso muito pessimista e negativo em relação a todo o mundo que nos envolve, nomeadamente o vasto mundo das instituições políticas. E chegamos a este ponto que há uma recusa da participação na vida política e ao mesmo tempo um discurso altamente crítico em relação a essa mesma vida política. O problema não se resolve, o problema não é só um problema de distanciamento, a meu ver, dos decisores políticos e do discurso dos políticos em relação ao resto da sociedade, no sentido em que não estou aqui a estabelecer uma diferenciação que obviamente é uma diferenciação muito artificial e que não quer valorizar excessivamente entre o decisor político e o não decisor político, mas a verdade, na medida em que todos no limite temos essa responsabilidade da decisão política, quanto mais não seja votando, mas a verdade é que chegamos a esse ponto, não é? Que eu não acho que passe tanto por aí, mas passa por alterações mais profundas no nosso modelo de sociedades contemporâneas. Apesar de tudo, eu acredito que, por exemplo, uma crise como esta que estamos a viver vai despertar em nós todos essa consciência de pertença a uma comunidade e que a pertença a uma comunidade não tem que desvalorizar a nossa autonomia individual. Que só há um regime no mundo em que é possível conciliar as duas coisas, que são os regimes democrático-constitucionais. E por isso eu acredito que até saímos nós, europeus, fortalecidos desta situação. A outra questão que foi colocada pelo Mário, eu não percebi o segundo nome, peço desculpa, mas que... Mário Pimentel, desculpe. É uma questão que tem que ver com as assimetrias que se verificam no espaço europeu. Isso é verdade, não é? E é verdade que já poderíamos ter corrigido mais. Talvez tenhamos que fazer todos uma reflexão geral sobre o porquê disso ainda não ter acontecido. Por exemplo, sobre o porquê de países que, na verdade, receberam imensos fundos comunitários durante as últimas décadas, apesar de tudo, não foram capazes de se aproximar muito. Numa primeira fase conseguiram, mas depois não foram capazes de se aproximar muito das médias europeias e pensar se isso é responsabilidade própria, se é uma responsabilidade partilhada, provavelmente é as duas coisas, não é? No espaço europeu, o que é preciso mudar também no modelo europeu para que seja possível superar muito essas assimetrias, porque evidentemente elas existem. Agora, o que eu não acho é que nós devemos fazer nunca dessa linha de separação norte-sul, como também não devemos fazer da linha oeste-leste, linhas de separação absolutas e bases para a construção de um discurso político, porque isso é perigoso, isso acentua de facto um processo de destruição do projeto europeu. E por isso há que refletir, há que estudar, há que agir. Em última instância a política é a ação, não é? Obviamente não é mera reflexão, nem mero estudo, mas essa ação e o discurso desse sentido também é a ação, tem que ser feito com um enorme sentido da responsabilidade para evitar esses riscos. Depois, a questão geoestratégica, que é colocada pelo Emanuel Nóbrega, eu julgo que percebi o que disse. Primeiro, não concordo com a ideia de que o vanguardismo venha da China.
nem científico nem tecnológico. Vamos ser claros, hoje ainda a sociedade mais criativa do ponto de vista científico-tecnológico é claramente a sociedade norte-americana. Aí não, creio que não há dúvida nenhuma, de facto. As grandes companhias tecnológicas ou que operam em todo o mundo são essencialmente norte-americanas. É verdade que a China tem progredido imenso e é verdade que em alguns setores específicos da investigação científica e da sua aplicação tecnológica a Europa tem ficado para trás. E esse é um dos grandes desafios que se coloca hoje à União Europeia, é recuperar precisamente desse atraso em matéria de investigação e sobretudo em matéria de inovação, transformação da investigação científica, inovação tecnológica. Houve aqui uma pausa, de certeza, uma quebra da internet. Espero que não tenha sido nenhuma tecnologia chinesa a fazer esta pausa, neste momento, depois do que o Francisco Assis disse, mas esperemos rapidamente que ele volte ao nosso contacto. É a internet do Francisco. É. Francisco, ficamos com o freeze da imagem e sem som. Ficamos sem Francisco, não é? Não, ficamos com a imagem parada do Francisco, não é? Certo. Provável. Ok, o Francisco saiu. E deve voltar a entrar. E deve voltar a entrar. Vamos esperar mais um... já entrou. Já está connosco, só não tem a som. Se puderem dar o som novamente ao Francisco Assis. Francisco, ainda não te estamos a ouvir porque ainda não tens som, mas estava a dizer que provavelmente foi uma tecnologia chinesa que interrompeu a tua intervenção. Já está. Não, ainda não está. Creio que já está. Já está. Já está. Bom, talvez tenha sido, nunca sabemos, o que as coisas estão de tal ordem que, ou então uma tecnologia portuguesa. o que estava a dizer precisamente é que isso não é inteiramente verdade nesse sentido. Eu sou um defensor de uma ligação preferencial entre a Europa e os Estados Unidos, não é? Não numa lógica de conflito absoluto com a China, naturalmente, acho que não devemos, e acho que não é inevitável que isso suceda, mas o espaço europeu e americano, que está muito vinculado por várias, desde logo no plano da defesa, da participação conjunta na NATO, do ponto de vista político, da partilha de um conjunto de valores fundamentais, eu vejo menos a Eurásia e mais a ligação entre a Europa e os Estados Unidos, não? Mas evidentemente isto são temas de reflexão constante. Quanto ao Francisco Teixeira, que saúdo, porque presumo que seja o nosso amigo comum, pelo menos meu e do António Seguro, Francisco Teixeira de Guimarães, velho companheiro também e pessoa muito com uma grande reflexão nestes domínios. Esse é um tema que tem sido permanentemente discutido e um dia que a Europa evolua para um modelo mais federal é evidente que esse será o caminho. Uma Câmara alta e uma Câmara baixa. De certa maneira, as coisas de algum modo já funcionam um pouco assim, só não funcionam inteiramente assim, porque na verdade no modelo federal há, no Senado americano, por exemplo, os Estados têm todos exatamente o mesmo número de representantes, não? E no quadro europeu isso não acontece nem no Parlamento nem no Conselho Europeu e portanto não podemos falar de uma situação idêntica. De qualquer modo, esse é um dos temas que desde há muitos anos se tem colocado no quadro europeu, e sempre que se fala de uma reconfiguração do modelo institucional europeu, essa é uma das teorias que vem ao de cima e eu penso que é sempre importante manter viva essa discussão, independentemente de acharmos que estamos mais ou menos próximos da sua plena concretização ou não.
Muito obrigado. Nós chegamos ao final deste webinar, que, como constataram, ultrapassou o tempo limite que tínhamos dado para a sua realização, mas mais importante do que isso foi termos superado em qualidade a expectativa que tínhamos para este debate. Não pela intervenção inicial, essa estava garantida pela qualidade e pela profundidade do pensamento do Francisco Assis, mas pelo contributo de todos que fizeram com que o Francisco Assis tivesse também oportunidade para expor o seu pensamento e expor as suas ideias. Em nome do nosso direito à participação com opinião, e com opinião divergente, embora tivesse havido aqui uma grande convergência quanto à causa, que é a causa da Europa como uma comunidade de cidadãos portadores de direitos e de responsabilidades versus deveres, conforme a perspectiva. Mas, nestas coisas, a palavra a quem preside, e quem preside é o nosso Carlos Coelho, a quem eu dou precisamente a palavra neste momento por direito próprio para encerrar este nosso webinar. Por mim foi um gosto, um abraço para todos vós, em particular ao Francisco Assis, e a palavra para o Carlos Coelho. Nada especial para dizer, obrigado a todos os que participaram no Zoom, os que participaram no Facebook, muito obrigado ao António Jassur pela fantástica moderação, muito obrigado ao Francisco por ter estado connosco e pela qualidade que emprestou a este debate, e todas as sugestões que quiserem dar para que a nossa Europa contribua para melhorar a literacia europeia e o apelo à participação cidadã, podem participar no nosso site www.nossaeuropa.eu, e atenção a que já a partir de amanhã temos um conjunto de iniciativas para divulgar a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que hoje faz 20 anos. Muito obrigado a todos e muito boa noite. Boa noite.